Por mais que eu queira fazer o contrário, não adianta, assim, quase todas as vezes eu acabo assistindo as adaptações antes de ler os livros. E não foi diferente com esse livro aqui, que é o tema do vídeo de hoje, O Conto da Aya, da Margaret Atwood, publicado pela editora Rocco. Essa distopia se passa no futuro próximo, na República de Gilead. É um estado totalitário, um estado teocrático que tem como base o fundamentalismo cristão, e esse estado ele fica no lugar onde antes eram os Estados Unidos. Aqui as mulheres perderam todos os direitos, elas são anuladas, elas são oprimidas, elas não podem ler, não podem mais ter um trabalho remunerado e também não têm mais acesso ao conhecimento. Agora elas são divididas em categorias e cada categoria tem uma função muito específica dentro desse novo estado. Então a gente tem as esposas dos comandantes, né, que têm um status mais elevado. A gente também tem as martas que trabalham nessas casas, né, dessas esposas, dessas famílias e cuidam dos afazeres domésticos. A gente tem as aias, que são única e exclusivamente para apropriação. A gente também tem as tias, que elas cuidam ali do treinamento e também, sei lá, do monitoramento das aias. E a gente também tem as não mulheres, eu vou falar sobre elas um pouquinho mais pra frente no vídeo. A Offred é a protagonista desse livro e ela é uma aia, ou seja, a função dela nesse estado é procriar. Isso porque depois de um desastre nuclear, a maior parte das pessoas, né, das mulheres principalmente, se tornaram inférteis nesse novo estado. Então a Aya é designada a uma família, né, que tem um comandante, a esposa do comandante. Ela também perde o nome dela, né, passando a se chamar Off, que é de, mais o nome do comandante da casa em questão, que é um indicativo de posse, né? Então, no caso da Offred, ela se chama Offred. Uma vez por mês, essa aia e todas as outras aias passam por um estupro fantasiado de ritual. Esse estupro é feito pelo comandante, né, da casa, né, pelo esposo, óbvio, e é assistido pela esposa. Todo mês isso acontece com o objetivo de engravidar essa aia. Mas ainda assim, nesse cenário todo, a Offred, ela ainda se considera sortuda porque ela não teve o mesmo destino das não mulheres. Lembra que eu falei sobre elas no começo do vídeo agora há pouco? As não mulheres basicamente são as mulheres inférteis, as homossexuais, as feministas, as que não servem para uma função nesse estado novo. Elas são mandadas para campos de trabalho forçado, que são as colônias, e lá os níveis de radiação por causa desse desastre nuclear que aconteceu é altíssimo e é mortal. O livro todo aqui é narrado em primeira pessoa, então a Offred, ela mostra pra gente o olhar dela, a perspectiva dela, desse mundo que ela tá vivendo. Ela mostra muito pra gente como é o cotidiano dela sendo uma aia, as idas ao mercado. Elas sempre vão em duplas, né, as aias, e na volta elas sempre passam pelo muro, que é o local onde as pessoas que por algum motivo transgrediram aí a lei e o estado, elas acabam sendo executadas, e elas têm os corpos expostos nesse muro para servir de lição para a população de uma maneira geral. Mas no meio também da história a gente tem alguns flashes de como era a vida da Offred antes de ela se tornar Offred, antes de ela se tornar uma aia. Ou seja, quando ela ainda vivia num mundo parecido com o nosso de hoje, né? Antes que ela perdesse tudo que ela tinha. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 1985 e quando a gente lê, é incrível perceber como ele segue sendo mais do que nunca tão atual. Nessa atmosfera que é toda sombria, que inclusive faz o leitor se sentir meio acuado, a Margaret fala sobre direitos, fala sobre o poder, fala sobre a liberdade das pessoas, especialmente das mulheres. Quando a gente acompanha aqui os horrores de Gilead, a gente também abre um pouco os nossos olhos para os perigos, né, do totalitarismo, para os perigos do fundamentalismo religioso e de tudo aquilo também que visa doutrinar alguém, um povo, uma população, que visa ceifar os direitos, as liberdades, que silencia as vozes. Uma coisa muito assustadora que a gente vê acontecendo aqui, e inclusive a gente pode ver acontecendo no nosso mundo hoje em dia, é como as reações conservadoras vão surgindo ali aos poucos, vão se disseminando à nossa volta sem que a gente perceba. Na verdade, os sinais estão ali, estão por todo lado, assim como estiveram, né, nos Estados Unidos antes de Gilead, mas a gente não percebe. E a gente só vai realmente se dar conta disso quando alguma coisa radical acontece, depois de todos esses pequenos sinais que já estavam lá dando as caras faz algum tempo. E em situações como essa, é triste, mas invariavelmente as mulheres acabam sendo as grandes vítimas da coisa toda. E aqui a gente percebe que até mesmo as esposas, né, que entre as mulheres são as que têm um status mais elevado, digamos assim,
elas também não têm voz, elas são silenciadas, elas não podem trabalhar. A vida delas se resume a, sei lá, manter a casa, né, organizar, administrar as coisas da casa, os afazeres das Martas e também cuidar desses bebês que são tão desejados, uma vez que elas não podem ter filhos, né? E elas obtêm esses bebês por meio das aias, que inclusive perdem todos os direitos sobre a criança assim que ela nasce e são afastadas inclusive dessas crianças. Além de dar muito medo na gente, eu especialmente senti muito medo lendo esse livro, ele também é muito triste, é muito melancólico. Eu acho que grande parte disso é por causa da voz da Offred, sabe? Ela transmite uma melancolia, uma apatia muito grande na voz dela. No livro a gente tem a informação de que os Waterford, né, a família na qual ela vive, quando começa aqui, eles não foram a primeira família dela. Então, ou seja, ela vem levando essa vida, essa existência de aia já tem algum tempo. Então ela já tem aquele olhar mais embotado, sabe? Falta nela um certo vigor, uma raiva que a gente fica esperando que ela tenha, mas ela não mostra muito aquilo. E mesmo nas pequenas alegrias dela, ou nesse sentimento que eu falei de quase gratidão que ela sente, a gente nota assim uma falta de vida, sabe? Uma falta de sentido mesmo. Agora, a grande surpresa desse livro, claro que eu não vou revelar aqui pra vocês, né, qual que é exatamente, mas ela acontece na forma como essa história é contada, como ela é estruturada, e isso a gente vai constatar quando a gente chega lá perto do final, né? No final do livro a gente tem essa surpresa e, sei lá, eu achei muito genial, achei muito perfeito. Pra quem assistiu a série, né, seja antes, seja depois de ler o livro, é inevitável, sempre vai existir aquele momento que a gente faz as malditas ou as benditas comparações. E pensando nos dois aqui, né, no livro e na série, eu gostei muito dos dois na mesma medida, juro pra vocês, até porque cada um deles é bem diferente um do outro. Eu achei que na série tem essa coisa assim das mulheres se unirem mais, sabe, terem um objetivo em comum, de não serem tão cada um por si. Talvez a série tenha também um certo aspecto feminista, um pouquinho mais forte, né, que no livro, por exemplo. No livro eu não enxerguei tanto isso. Só que a gente sabe, né, que falar só sobre feminismo também é muito pouco quando a gente fala de Conto da Aia, porque é muito mais do que isso, né, assim, o feminismo, na minha opinião, é apenas um aspecto da série. Eu também achei a Offred da série bem diferente da do livro. No geral, a Offred da série ela é muito mais ativa, ela vai se fortalecendo com o tempo, sabe? Com a dor. Conforme o tempo passa, a gente percebe que ela vai se tornando agente dos acontecimentos. Já que no livro não, né? A Offred eu achei ela muito passiva, ela vai se conformando, ela vai aceitando aquilo. Quando a gente assiste a série, a gente vai preenchendo algumas lacunas que o livro traz, né? E até de maneira proposital mesmo. Então eu achei que eles se complementam muito bem, especialmente em termos de universo, né? Esse universo, Gilead, as coisas que acontecem, como acontece, eu acho que isso fica muito mais rico quando a gente associa o livro e a série. Então o que eu posso dizer é que pra mim deu super certo isso de ter assistido a série antes de ler o livro. Eu achei que funcionou super bem. Óbvio que eu fui pro livro já com uma outra visão. Talvez quem leu antes de ver a série leu com uma visão diferente da minha, com certeza. Mas o que eu posso falar pra vocês é que eu virei ainda mais fã da série e virei muito fã desse livro. Inclusive, esse livro ganhou o prêmio Arthur C. Clarke, que é um prêmio bem importante de ficção científica. Aliás, quero abrir aqui um parênteses pra falar pra vocês que apesar de a resenha desse livro estar saindo só agora, esse livro ficou entre as minhas melhores leituras de 2019, então pra vocês verem como ele foi, sei lá, transformador pra mim, como ele mexeu comigo. Concluindo, o Conto da Aia é leitura obrigatória, especialmente nesses tempos que a gente tá vivendo, sabe? São tempos que a gente não tem muita certeza, assim, das coisas, que vê muita coisa esquisita acontecendo, sabe? A gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo no mundo. Essa é a verdade, né? Eu, pelo menos, às vezes me sinto assim, sabe? Se vocês gostaram dessa resenha, eu espero de coração o like de vocês. Sintam-se à vontade para falar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o livro, se vocês gostaram. E também, quem não leu, se vocês têm planos, têm vontade de ler. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.